Decisão que havia sido tomada pelo governador Tarcísio de Freitas de aumentar aí a alíquota cobrada dos impostos do ICMS dos bares e restaurantes de São Paulo. Mas a entidade responsável aí que representa esses bares e restaurantes, a Foresp, acabou convencendo o governador a voltar atrás e a traulitada vai ser um pouco menor. Não é isso, Edson Pinto, diretor executivo e porta-voz da Foresp? Bom dia. Bom dia, Sabino, falar com você e todos que nos acompanham no Manhã Bandeirantes. Aí o governador volta atrás e a alíquota não vai ser tão alta assim como se imaginava, né? Pois é, Sabino, nós estamos satisfeitos. No final, nós vamos ter um aumento de ICMS de cerca de 25%, mas bem longe dos 300% que o governo pretendia originalmente. Então acabou ficando de bom tamanho, nós não vamos precisar repassar, acredito que nada no cardápio para o consumidor, o setor vai absorver esse reajuste. Será? A maioria das empresas vai, Sabino. Nós não estamos podendo perder clientes nesse momento e qualquer repasse que a gente fizer, nós vamos ter problema. A última pesquisa que a federação fez, Sabino, nós identificamos que hoje está mais barato comer fora de casa do que em casa. Isso porque nos últimos 4 anos nós já estamos segurando os repasses da inflação. Nós seguramos 14,4% da inflação de alimentos nesse período e nós vamos segurar mais esse 1,5% que seria repassado agora para o consumidor. Nós temos a compreensão de que o momento é difícil, é complicado e não é hora de perder clientes. 2025 vai ser um ano difícil para a economia. A perspectiva não é muito boa para o ano que vem, embora ano ímpar, ano que não tem eleição, mas a questão fiscal e macroeconômica deve impactar ainda o nosso setor muito fortemente. E na negociação com... Bom dia, Mayra, aqui falando. Na negociação com o governador, na sua avaliação, o que pesou para ele voltar atrás e fechar esse aumento em 4%? Bom dia, Mayra. Demorou um pouquinho para iniciar a interlocução. Acho que se a gente tivesse conversado um pouco antes, a gente não teria chegado no final do ano agora nesse desespero, porque o regime especial de tributação ele vencia agora dia 31 de dezembro, né? Mas enfim, em boa hora o governo nos recebeu e nós conseguimos demonstrar, são diversos argumentos, além daqueles que a Secretaria da Fazenda tinha projetado, de um impacto muito negativo que haveria, né? Porque quando nós falamos de acabar com o regime tributário especial, que vem, aliás, desde 1993, isso começou no governo Fleury, depois no governo Mário Covas intensificou, e ele vem há 30 anos fazendo uma função social muito importante, porque justamente ele proporciona, primeiro, que a gente não faça repasse para o consumidor no cardápio, tornando a alimentação fora de casa, para aquele trabalhador paulista que é obrigado a fazer ao menos uma refeição fora de casa, mais barata. Também, empresas já que faturam acima de R$10 mil por dia já passariam a ser impactadas. E essas empresas não são grandes. O governo achava que ele impactaria só grandes empresas, grandes cadeias, grandes redes de fast food. E nós conseguimos demonstrar que não é assim, que nesse universo entre as pequenas e as grandes, tem um número muito grande de médias empresas, médios restaurantes, que seriam muito impactados. Um outro ponto que o governo achou bastante interessante, que isso impediria o empresário de crescer. Porque, veja, Mayra, nós estamos falando aqui de empresas que faturam até R$300 mil por mês, né? Então, aquela empresa que faturar 300 mil e R$1, esse R$1 já tiraria essa empresa do Simples e passaria para uma tributação que seria de 12%. Então, isso impede aquele indivíduo que tem o sonho de empreender, que começou ali pequenininho com a sua MEI, depois transformou no Simples, e o sonho era de crescer uma empresa para lucro real, lucro presumido, isso impediria, é um impeditivo, porque o gap tributário seria muito grande.
e também a evasão de empresas do estado de São Paulo. Com certeza, os grandes investidores, grandes empresas iriam sair daqui. Seria uma guerra fiscal ao contrário, vamos chamar assim. Ao invés de atrair investimentos para São Paulo, nós iríamos jogar esses investidores para o Rio de Janeiro, para Minas, para o Sul, que manteriam alíquotas nessa faixa de 4%. Se não houvesse esse recuo do governador, nós teríamos aí um reajuste de aproximadamente quanto aí nos cardápios? Olha, cerca de 15% pelo menos, Sabino, de uma forma geral, entre alimentos e bebidas. O impacto seria muito grande e, sem dúvida, mesmo reajustando o preço, haveria, como eu disse para você, uma fuga de clientes e isso causaria fechamento de empresas e demissões. Porque o nosso setor ele já vem fragilizado desde a época da pandemia. Quem não quebrou na pandemia é porque pegou dinheiro emprestado, né, de bancos públicos e particulares. E pegou num juros de 2% e hoje está pagando juros de 15%. Então as dívidas ficaram muito grandes, né? Então o setor está endividado, a maioria está operando, empatando, está com um lucro muito pequeno e o nosso setor é muito sensível a movimentações, justamente porque nossa margem de lucro, Sabino, é muito pequena. Veja você, uma empresa muito bem administrada do nosso setor, ela deixa no final do mês 11%, 12% de lucro. Se prevalecesse esse reajuste de 300%, ia deixar no final do mês 4% a 5% de lucro. Ou seja, o risco de se empreender não ia valer a pena. Seria muito mais fácil ir para o mercado financeiro. Queria agradecer a participação aqui no Manhã Bandeirantes do diretor executivo, porta-voz da Federação dos Hotéis e Restaurantes de São Paulo, a Foresp, o Edson Pinto. Muito obrigado para o senhor, bom dia, bom ano novo, hein? Obrigada. Eu que agradeço a atenção de vocês e um bom